Capítulo 2 Voando às cegas, parte 1. O cheiro acre de fumaça e detritos ainda pairava sobre Metrópolis. A cidade, embora ferida, começava a se reerguer, os guindastes já em movimento para remover os escombros do ataque da criatura alienígena. Mas para Clark Kent, o Superman, a batalha recém-terminada era apenas o prelúdio de um enigma. A palavra Krypton, proferida pelo monstro moribundo, ressoava em sua mente como um sino sinistro. Era um eco do passado, uma conexão inesperada com sua origem que o perturbava profundamente. Ele era o último filho de Krypton, ou assim acreditava. Quem ou o que mais sabia o nome de seu planeta natal e por que criaturas tão brutais estavam sendo atraídas para a Terra? De volta ao planeta diário, o caos da manhã havia se transformado em uma frenética corrida contra o tempo. A redação fervilhava, não mais com o pânico, mas com a adrenalina de uma grande reportagem. Telefones tocavam incessantemente e o teclar furioso dos computadores era a trilha sonora do esforço coletivo para cobrir o evento que quase destruiu a cidade. Perry White, o editor-chefe, com seu rosto marcado pela experiência e um charuto que parecia uma extensão de sua mão, andava de um lado para o outro. Seus gritos de ordens eram como trovões distantes, mas em sua voz agora havia menos ceticismo e mais uma urgência profissional. Quero fotos, quero testemunhos, quero análise do estrago, e alguém descubra de onde aquela coisa veio. Lois Lane, embora agora uma produtora de televisão com uma equipe própria, estava presente na redação, seu olhar perspicaz varrendo o ambiente. Ela não estava atrás de uma mesa, mas em movimento constante, organizando contatos, ditando informações para sua equipe. Seus cabelos castanhos avermelhados, antes impecáveis, estavam um pouco despenteados pelo vento e pela correria, mas seus olhos brilhavam com a chama da repórter que não se deixava abalar por nada. Ela e Clark trocaram um breve olhar, um olhar que continha uma complexidade de anos de história, de respeito mútuo e de uma amizade que, embora testada pelas novas dinâmicas, permanecia sólida. Clark, por sua vez, estava sentado à sua mesa, sua postura ligeiramente curvada sobre o teclado. Externamente, ele era o repórter diligente, concentrado em seu artigo sobre os danos e o resgate. Mas, por trás de seus óculos, seus olhos azuis demonstravam uma agitação interna. Sua mente não estava apenas no artigo, estava processando cada detalhe da criatura, cada fragmento de seu corpo alienígena, cada vibração da palavra Krypton. Ele sabia que precisava mais do que uma boa reportagem. Ele precisava de respostas. Em um momento de aparente distração, enquanto os colegas corriam ao redor, Clark discretamente estendeu a mão sob a mesa. Seus dedos tocaram um pequeno recipiente de amostras, cuidadosamente escondido. Dentro dele, um fragmento escuro e irregular da criatura que ele havia combatido. Usando sua visão de raios-x, ele analisava a composição molecular do objeto. Sua mente super rápida processava dados, procurando padrões, elementos desconhecidos, qualquer traço que pudesse ligar a criatura ao seu planeta natal. Era uma pesquisa desesperada, realizada sob o disfarce de um trabalho de rotina. As horas se arrastavam. A exaustão começava a pesar nos ombros de Clark. O dia de trabalho no planeta diário era uma fachada cansativa, mas necessária. Ele precisava estar ali, ser Clark Kent, para se manter conectado à humanidade que jurou proteger. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de roxo e laranja, a redação foi esvaziando, mas a mente de Clark continuava a trabalhar em overdrive. As análises do fragmento não revelavam muito, apenas compostos orgânicos desconhecidos e uma assinatura energética peculiar. No fim do expediente, Clark se despediu dos poucos colegas que ainda restavam, com um aceno cansado. Ele desceu pelo elevador, sua figura solitária se perdendo no mar de pessoas que saíam do edifício. Mas ele não foi para casa. Seus passos o levaram para as docas de Metrópolis, um lugar de paz relativa, onde o som do mar e o cheiro salgado do oceano substituíam o barulho da cidade. Era lá que ele esperava encontrar um tipo diferente de clareza, longe de olhares curiosos. De pé em uma plataforma de observação, o vento bagunçando seus cabelos, o Superman observava o vasto oceano, uma superfície escura e enigmática. Ele fechou os olhos, concentrando-se.
Seus supersentidos se expandiram, varrendo as profundezas, buscando qualquer anomalia, qualquer resquício de energia que pudesse ter sido deixado pela criatura. Ele mergulhou seus sentidos no murmúrio das correntes oceânicas, no eco distante das embarcações, na vida marinha que se movia nas profundezas. De repente, um pressentimento. Não um som ou uma imagem clara, mas uma vibração, uma perturbação no fluxo de energia que ele podia sentir. Era sutil no início, como o tremor de um terremoto distante, mas rapidamente se intensificou. Uma sensação familiar e gelada percorreu sua espinha, a mesma sensação que precedeu o ataque da primeira criatura. Seus olhos se abriram bruscamente. O oceano, antes calmo, começou a borbulhar e a inchar. As águas se agitaram violentamente, criando redemoinhos e ondas que arremessavam pequenas embarcações. O horizonte, onde o céu noturno encontrava o mar, começou a distorcer-se. Uma massa escura e informe emergiu lentamente das profundezas. Não era uma criatura, mas a criatura. Ainda maior, mais colossal que a primeira, sua silhueta se projetava contra o céu estrelado como uma montanha ambulante. Seus contornos eram vagos na escuridão, mas o som de sua ascensão, um lamento gutural e pesado, reverberou pelas águas e pelo ar, fazendo os ouvidos de Clark zumbirem. A criatura, de pele rochosa e escura como a noite, parecia ser feita de uma substância que absorvia a luz, projetando uma sombra imensa sobre a cidade que começava a despertar para o novo terror. Seus olhos, dois orbes incandescentes de um amarelo doentio, se fixaram em Metrópolis, e um rugido ensurdecedor se seguiu, tão poderoso que as janelas das casas mais próximas explodiram em estilhaços. O pânico voltou a se instalar nas ruas. O som das sirenes começou a uivar novamente, e as luzes da cidade piscaram com a sobrecarga de energia. "Não pode ser", sussurrou Clark, mal audível, sentindo o peso do inevitável. Sua mente correu para os moradores, para as famílias que dormiam, para os inocentes que seriam pegos no fogo cruzado. Em um instante, Clark Kent não existia mais. Seu uniforme de repórter foi arrancado em um borrão de velocidade, revelando o azul e vermelho do Superman. Ele se impulsionou para o céu, seus olhos agora fixos na nova e ainda mais aterrorizante ameaça. A criatura, que agora se revelava com apêndices grossos e uma forma vagamente humanoide, mas distorcida e gigantesca, começou a avançar para a costa. Seus passos gigantescos na água criavam tsunamis menores, e seus braços maciços se estendiam para o lado, esmagando pontes e docas. O Superman se lançou em sua direção, um ponto minúsculo contra a imensidão do monstro. "Parem!" A voz do Superman ecoou pelos céus, amplificada por sua própria vontade. "Não permitirei que causem mais danos." A criatura não respondeu com palavras, mas com uma fúria brutal. Seus braços se ergueram, um movimento lento, mas poderoso, e caíram em direção ao Superman. Ele desviou por pouco, o deslocamento de ar do golpe quase o derrubando. A batalha começou novamente, mas desta vez a escala era ainda maior. O Superman tentou afastar a criatura da cidade, direcionando-a para o oceano aberto, mas ela parecia ter um objetivo fixo: Metrópolis. Cada soco de Superman era como um impacto de meteoro, balançando o corpo maciço da criatura, mas sem derrubá-la. Ela era mais densa, mais resistente que a anterior. Seus golpes, embora lentos, eram incrivelmente poderosos, e o Superman precisava usar sua velocidade máxima para se esquivar de seus ataques. Ele sentia a pressão do tempo. Quanto mais a batalha se arrastava, mais a cidade sofria. Ele precisava de uma maneira de derrotá-la rapidamente. A criatura tentou abocanhá-lo, suas mandíbulas se abrindo em um abismo cheio de presas afiadas. O Superman mergulhou, passando por entre suas pernas, antes de subir rapidamente e atingir a cabeça do monstro com um golpe direto. A criatura cambaleou, soltando um rugido de dor que fez tremer o chão. Ele percebeu uma anomalia. Havia uma parte do corpo da criatura, uma protuberância brilhante em seu peito, que parecia mais frágil. Com uma determinação renovada, o Superman concentrou sua visão de calor nesse ponto. Raios de energia escarlate dispararam de seus olhos, perfurando a carapaça rochosa da criatura. O monstro soltou um urro de agonia e a protuberância começou a se rachar. O Superman não hesitou. Ele voou em alta velocidade, atingindo o ponto frágil com um soco poderoso, concentrando toda a sua força naquele ponto.
A criatura explodiu em uma nuvem escura e fragmentos que caíram no oceano com um estrondo ensurdecedor. A água se agitou violentamente e o cheiro de ozônio e algo metálico encheu o ar. Mais uma vez o silêncio caiu. E mais uma vez, antes que os últimos fragmentos da criatura se dissolvessem na água, a voz gutural e fria ecoou. Krypton. O Superman flutuou sobre os destroços, seu corpo envolto em uma aura de poder. A palavra se repetiu, desta vez com uma entonação que parecia carregar um significado mais profundo, quase como uma acusação. Ele estava exausto, não fisicamente, mas mentalmente. 2 criaturas, 2 vezes a mesma palavra. Não era coincidência. A conexão era inegável. Mas o que isso significava? E quem estava por trás de tudo isso? A escuridão da noite não oferecia respostas, apenas mais perguntas. O Superman sabia que a ameaça não havia terminado. A cidade estava salva, mas a um custo que ele ainda não podia calcular. Sua origem, o segredo de seu passado, parecia ser a chave para entender o presente e prever o futuro. E ele estava voando às cegas em um mistério que o ligava a algo muito maior e mais perigoso do que ele jamais imaginou. Capítulo 2 – Voando às cegas, parte 2. A escuridão da noite de Metrópolis havia sido brutalmente rasgada pela emergência da segunda criatura alienígena. Maior e mais imponente que a anterior, ela se erguia do oceano, uma silhueta monstruosa contra as luzes da cidade. O Superman, lançando-se dos céus, era um ponto de brilho e velocidade, o único que ousava confrontar o terror que vinha do mar. Seu grito de comando, "Parem, não permitirei que causem mais danos", ecoou pelo ar, mas a criatura não entendia a linguagem humana ou a lógica da proteção. Ela era uma força bruta, focada em destruir. Seus apêndices grossos, parecidos com tentáculos e revestidos de uma substância rochosa e escura, se erguiam e caíam com uma lentidão enganosa, mas com uma força devastadora. O Superman desviou por pouco do primeiro golpe, o deslocamento de ar do impacto contra a água, criando uma onda secundária que arremessou pequenas embarcações. O combate já havia começado, mas a escala era ainda maior, mais grandiosa, com cada movimento do monstro ameaçando engolir quarteirões inteiros. O Superman não estava apenas lutando, ele estava calculando. Seus sentidos aguçados processavam a densidade da criatura, a forma como ela se movia, a energia que irradiava. Ele tentava afastar o monstro da costa, empurrando-o para o oceano aberto, onde a destruição seria contida. Mas a criatura resistia com uma teimosia surpreendente, como se um magnetismo invisível a puxasse em direção à cidade. Ela parecia ter um alvo, um propósito, algo mais do que mera fúria. Cada soco do Superman era um impacto digno de um meteoro, balançando o corpo maciço da criatura, mas sem derrubá-la ou sequer abalá-la profundamente. A pele rochosa do monstro absorvia os golpes, dissipando a energia. Seus próprios ataques, embora lentos, eram incrivelmente poderosos e o Superman precisava usar sua velocidade máxima para se esquivar, tornando-se um borrão azul e vermelho que zigue-zagueava pelo ar. Ele sentia a pressão do tempo. Quanto mais a batalha se arrastava, mais a cidade sofria, mais vidas eram colocadas em risco. Era uma corrida contra o relógio. A criatura tentou abocanhá-lo, suas mandíbulas se abrindo em um abismo escuro repleto de presas afiadas como facas. O Superman mergulhou, passando por entre suas pernas grossas antes de subir rapidamente e atingir a cabeça do monstro com um golpe direto. A criatura cambaleou, soltando um rujo de dor que fez tremer o chão sobre os pés dos poucos civis e equipes de emergência que observavam à distância. Foi nesse instante que ele percebeu uma anomalia. Havia uma parte do corpo da criatura, uma protuberância brilhante em seu peito, que parecia mais exposta, mais frágil. Era um ponto que contrastava com a densidade impenetrável de seu corpo. Com uma determinação renovada, o Superman concentrou sua visão de calor nesse ponto. Raios de energia escarlate dispararam de seus olhos, perfurando a carapaça rochosa da criatura como brocas de energia. O monstro soltou um urro de agonia e a protuberância começou a rachar, revelando uma substância gelatinosa e luminosa por baixo. O Superman não hesitou, ele voou em alta velocidade, atingindo o ponto frágil com um soco poderoso, concentrando toda a sua força e a energia de seu impacto naquele único local. A criatura explodiu em uma nuvem de fumaça escura e fragmentos incandescentes, que caíram no oceano com um estrondo ensurdecedor.
A água se agitou violentamente, e o cheiro de ozônio e algo metálico e rançoso encheu o ar. Mais uma vez, o silêncio caiu, e mais uma vez, antes que os últimos fragmentos da criatura se dissolvessem na água escura, a voz gutural e fria, parecendo vir de nenhum lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoou: Krypton. O Superman flutuou sobre os destroços, seu corpo envolvido em uma aura de poder que parecia emanar de sua própria invulnerabilidade. A palavra se repetiu, desta vez com uma entonação que parecia carregar um significado mais profundo, quase como uma acusação. Ele estava exausto, não fisicamente, seu corpo kryptoniano recuperava-se rapidamente, mas mentalmente. Duas criaturas, duas vezes a mesma palavra, não era coincidência. A conexão era inegável e o mistério se aprofundava a cada ataque. Mas o que isso significava? Quem estava por trás de tudo isso? E por que o nome de seu planeta natal estava sendo sussurrado por monstros destinados a destruir o mundo que ele havia jurado proteger? A escuridão da noite não oferecia respostas, apenas mais perguntas. O Superman sabia que a ameaça não havia terminado. A cidade estava a salvo, mas a um custo que ele ainda não podia calcular. As ruas estavam mais uma vez danificadas. O pânico havia se enraizado ainda mais nos corações dos cidadãos de Metrópolis. A incerteza pairava como uma nuvem negra e a desconfiança em relação ao alienígena que trazia destruição em seu rastro aumentava a cada amanhecer. Enquanto o herói pairava, observando as equipes de resgate que se aproximavam, ele sentia o peso de sua singularidade. Ele era o último de Krypton, um alienígena em um mundo que ele amava. Sua origem, o segredo de seu passado, parecia ser a chave para entender o presente e prever o futuro. Mas essa chave estava nas mãos de um inimigo desconhecido. Ele estava voando às cegas em um mistério que o ligava a algo muito maior e mais perigoso do que ele jamais imaginou. A frase de Perry White, "Ele é um ímã para a destruição", ecoava, dolorosa em sua verdade parcial. Ele era um ímã sim, mas não para a destruição por si só, e sim para uma ameaça que parecia caçá-lo, ligada intrinsecamente à sua própria essência. As primeiras luzes da madrugada começavam a romper o horizonte, revelando a devastação nas docas e nas áreas adjacentes. O Superman sabia que não haveria descanso. Ele precisava investigar, precisava entender. Cada minuto era precioso. O ar gélido da madrugada roçava em seu rosto, trazendo consigo o cheiro de sal e detritos. Ele se virou, deixando para trás o cenário de batalha, mas carregando consigo o fardo do mistério e a promessa de um confronto inevitável. Sua jornada para desvendar a verdade sobre a origem das criaturas e sua conexão com Krypton estava apenas começando. E ele estava determinado a não parar até que todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem.